minhas amoras amadas, espero que vocês estejam muito bem. Ai, um vídeo que não era planejado, que não era esperado, mas que nasceu e que vai nascer a partir de uma novidade, né? Ganhei de presente essa caixa maravilhosa do meu filhote, com 120 cores dos marcadores da Uhuhu. São marcadores à base de álcool. E aí eu contei para uma morinha que eu tinha ganhado esse presentão, né? E ela disse: eu quero ver o que tu vai fazer com isso. Eu quero saber sobre. Mostra pra gente o que tu vai inventar. E aí, então, eu vim aqui dividir com vocês as minhas primeiras impressões a respeito desse material, né? Eu realmente recém ganhei ele. Eu tô devendo para vocês o vídeo com todos os meus materiais de colorir, né? Eu contei para algumas meninas que, por conta dessa questão das enchentes, muitos materiais que eu tinha e que eu quase não usava, eu me desfiz. Fiquei só com o essencial, né, para doação, enfim, para ajudar as crianças que precisavam, né, de um momento de lazer no meio do caos. E aí agora eu tô exatamente com materiais que eu realmente não abro mão. E esses queridos aqui entraram para esse know-how de eu não abro mais mão disso aqui. Isso que eu nem aprendi a usar direito, tá? Porque já tive várias impressões assim nesse primeiro contato. E que eu tô muito feliz e muito satisfeita, e eu tô sentindo que é um material que dá para dar muita evolução, muito crescimento. Então, se tu quiseres, né, saber mais, né, acompanhar mais essa minha conexão com esse material, quem for do YouTube aí já segue, né, já marca ali na notificação, e as minhas amorinhas amadas, né, lá da Hotmart, me sinalizem tanto no grupo quanto lá na Hotmart que querem mais desse tipo de conteúdo, que com certeza daí eu vou criar conteúdos específicos para isso, tá? Bom, esse set que eu ganhei, ele é um set de 120 cores, tá? Eu acho que ele é a série é Honolulu, né? Que no caso é um nome havaiano. E no caso é um set que tem cores consideradas cores básicas, né? Eu já organizei aqui conforme as cores. Achei muito legal e é uma percepção assim que as amorinhas já têm desenvolvidas, de que as cores elas estão relacionadas com as cores do disco de Newton, e isso já dá uma ideia, né, de onde encaixar essas cores caso quiser fazer alguma conexão com outros materiais, né? Então, por exemplo, a gente tem o Y, que é de yellow, né? Aí a gente tem, por exemplo, né, o R, que é de red, mas nós temos situações, ó, onde aparece o PB, ó, que no caso seria o azulado, né? Ai, agora me fugiu o nome em inglês. Mas, por exemplo, aqui, ó, o Y, o GY, que é de verde amarelado, né? Aí nós temos o P, que é purple, e aí, no caso, agora veio, né? PB, então, seria o azul violeta, né? E aí a gente tem, então, combinações de cores, ó, o Y e R, né? Que seria um amarelo com vermelho, um amarelo avermelhado. Então, já vem, assim, algumas combinações de cor que às vezes a gente tem dificuldade de identificar. Claro que essa visão é da identificação das pessoas que desenvolveram o material, né? Ela não precisa ser necessariamente só usada nessas combinações, mas já te dá uma dica, já te dá uma luz, assim, principalmente quando a gente tem dificuldade em classificar cores, né? Para algumas amorinhas que tem essa dificuldade, isso vem. Outra coisa que, assim, eu andei dando uma pesquisada, né? Principalmente no uso na Gringolândia,
muitas coloristas, né, norte-americanas e de outros países também fazem uso desse tipo de marcador para fazer a base do colorido, né, principalmente em papéis que elas chamam de Amazon Printed, ou seja, papéis e livros impressos pela Amazon, né, que aí no caso é um papel mais branquinho, um papel mais lisinho, né, é um papel que ele é mais fino. Para algumas técnicas é um papel que precisa de preparação para fazer aquarela, enfim, outras coisas, porque ele enruga bastante, né? Mas ele é um papel excepcional, excelente para esse tipo de média, né? Para esse tipo de material. E aí, o que eu fiz, né? E por que eu fiquei tão feliz com esse material? Ele mancha do outro lado, né? E mancha bastante. É uma percepção que a gente tem que ter. E aí, assim, eu achei legal porque eu posso pegar um livro, posso botar 2, 3 canetas dentro do meu estojo, por exemplo, no intervalo, enquanto eu tô na troca de um período, ou então enquanto eu tô ali na sala dos professores dando uma descansadinha, eu consigo, né, fazer um pouquinho, colorir ali um pouquinho, e 5 minutos colorindo dá pra fazer muita coisa. Eu me lembro que eu peguei as cores que eu usei para fazer esse colorido aqui, que eu comecei, ele não tá pronto, tá? Eu realmente não tenho ele pronto, mas eu estava dividindo tendo essa primeira impressão, e aí, no caso, eu comentei com uma colega que também colore, que também é professora, eu disse assim, olha só, tô eu aqui na escola colorindo, e ela disse assim, nossa, que material legal, e o resultado que tu consegue em tão pouco tempo, né, ele é muito rápido de tu conseguir, assim, ver o colorido avançar, e aí, no caso, a gente consegue executar muitas coisas. Já cometi algumas gafes de usuária de primeiríssima viagem, né? Mas eu queria justamente me permitir viver a experiência e aí compartilhar com vocês. Nasceu depois, tá? Então, por isso que eu não gravei nenhum vídeo antes, porque eu tava realmente aproveitando assim, essa primeira impressão que eu tava tendo com o colorido. Junto com o set, junto com aquele sketch de cores, vem um plástico que nós usamos para proteger o papel, né? Mas esse plástico, ele não é muito grande, então sempre se recomenda que a gente coloque folhas embaixo, né? Eu usei o plástico, até queria mostrar para vocês que ele fica manchadinho, mas mesmo assim, não sei onde eu enfiei, gente, perdão. Mas mesmo assim, né, queria comentar com vocês algumas coisas. Aí, por exemplo, assim, ó, o que eu fiz como marinheiro de primeira viagem? Eu olhei no meu set aqui, eu escolhi algumas cores e queria, no caso, usar essas cores para fazer a base do desenho, para depois eu vir com lápis de cor e fazer jogos de luz ou de sombra em cima do colorido, tá? Não necessariamente luz, porque eu não deixei espaços claros dentro dos... eu queria fazer um desenho chapado para ver o que eu conseguiria de efeito de luz e sombra com lápis de cor por cima do desenho chapado no futuro, né? Então, essa é a primeiríssima vez que eu toco nesse material de fato. E aí vamos para minha primeira grafe, primeira coisa que eu aprendi com esse material. Primeiro, que quando a gente recebe, a gente vai ali e faz o sketch rapidinho de todas as cores e a gente tem a percepção de que a cor que vai ficar no papel é essa cor que a gente tem aqui. Algumas gringas falam muito na questão de que a gente tem que ter a noção da cor seca, porque a cor molhada, ela geralmente tende a ficar mais clara. Mas aí, por exemplo, ó, eu tinha escolhido o Y3 para fazer o fundo e eu escolhi, no caso, para fazer essas cordinhas aqui, que eu acredito que vocês estão conseguindo ver, o Y... na verdade eu peguei o Y3 em todos,
tá? Eu ia dizer, porque no final das contas, ó, eu acabei pegando a mesma cor, tanto em cima quanto embaixo. Não me dei conta disso. Depois eu peguei o Y11, deixa eu achar ele, que é esse aqui, ó, pra fazer esse macramê trançadinho aqui. Então, o que que acontece? Eu achei que eram dois amarelos diferentes e que na hora de secar eles ficaram muito parecidos. E a impressão que eu tenho é que são dois amarelos diferentes. Eu acho que eu peguei o Y1 e o Y3. E eles realmente são amarelos próximos, tá? Então é uma coisa assim, eu queria que fossem cores próximas, eu queria que ficasse tom sobre tom, mas no fim eu achei que ficaram próximos demais, tá? Então o que que acontece? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma segunda passagem de cor no fundo com o tomzinho mais escuro, ou então eu vou escolher um outro tom, tipo esse aqui, ó, o R33, que ele é um amarelo alaranjado um pouquinho mais escuro, para que eu tenha um certo contraste entre uma cor e outra. Então esse é o primeiro ponto que eu aprendi usando esse material pela primeiríssima vez, tá? Como eu tava fazendo esse experimento em outros lugares, inclusive lugares públicos, e eu não levei câmera, eu não fiz com a intenção de gravar, eu achei que isso aqui não seria interessante para vocês, até que me falaram que era, eu acabei fazendo essa coloração, tá? Eu acho que eu fiquei uns 40, 50 minutos nesse colorido todo para gerar toda essa cor aqui, coisa que se eu fosse fazer com lápis de cor seriam dias de trabalho, né? Só para fazer a base do colorido. Claro, eu vou ter que vir com lápis de cor e eu vou poder mensurar o tempo que eu vou levar com o lápis de cor à medida que eu for aprendendo sobre o material, tá? Segunda gafe que eu cometi, e é uma gafe que muitas pessoas cometem, é a seguinte: no primeiro momento a gente vai lá com bastante calma, com bastante cuidado, cuida a linha para ela não passar, mas na hora que a gente quer que o colorido não fique manchado, que nem ficou aqui, ó, deixa eu fazer um zoom para vocês verem. Quando a gente quer que o colorido não fique manchado como ficou aqui, a gente acaba saturando mais o papel com o pigmento. E no momento que a gente satura o papel com pigmento, ele acaba sangrando para outros lugares. Então, a gente tem que começar a aprender de alguma forma, e eu digo a gente começar a aprender falando para mim, né? Mas são dicas que eu acho interessante as pessoas terem, a fazer com que tenha uma certa folga de espaço, né? Para que a gente, de fato, não sangre, principalmente em situações onde a gente tem o escuro avançando por lugares claros, como aconteceu aqui, ó, ou então como aconteceu aqui nesse trançado da linha do macramê, né, por assim dizer. Então essa foi a minha segunda grande lição nesse desenho. Honestamente, esse efeito aqui eu até achei bonito, tá? Eu sei que eu sou uma pessoa que gosta do caos, mas eu senti uma certa dificuldade nessa questão de cuidar das bordas do colorido, que é algo que eu vi que eu vou ter que aprender mais. Ainda sobre o fundo, que é outra coisa que eu super aprendi nesse pequeno, rápido momento de estar, eu tava fazendo esse lado aqui, e aí eu parei, fui fazer outras coisas, e aí eu vim com esse lado aqui, e aí fiquei com uma mancha aqui, né? Então, o que que acontece? No momento que eu estou colorindo uma área, eu tenho que levá-la até o final. Tanto que essa aqui, ó, eu comecei por aqui, pra vocês entenderem, vim pra cá e depois eu vim aqui pra cima. Olhem a diferença de homogeneidade que eu já consegui em cima, apenas nesse teste de baixo. Por quê? Porque daí eu já entendi que eu tinha que fazer parte por parte, que eu tinha que seguir sempre na mesma direção e, no caso, mantendo o pigmento mais molhadinho para que ele ficasse homogêneo. E aí eu consegui um excelente resultado de fundo homogêneo, que nem esse aqui, por exemplo, que é uma área bem grande e ele não ficou manchado, né? Então aqui cabe sim, né, a gente se dar esse trabalho de cuidar na hora de executar o fundo.
Claro que ele não tá pronto aqui, quer dizer, ele já tá pronto aqui, né? Não vou fazer ele do zero com vocês, mas de novo, se alguém sentir a necessidade de dizer, Beth, faz pra nós, pra gente ver, aí com certeza eu tento, né, fazer isso gravando. Já digo que eu senti que esse material é um material que não dá, por exemplo, para gravar enquanto tá fazendo, porque ele demanda uma rapidez e uma agilidade no executar. Então, não é um material assim que a gente possa, por exemplo, pegar um projeto de fato e ficar aqui explicando e fazendo um pouquinho, que nem um lápis de cor, que eu vou ali, faço um pouquinho, explico e volto. Porque nessa parada e explicada, seca e aí mancha. Ele fica com manchas como essa mancha aqui de baixo, ó. Eu espero que vocês estejam conseguindo visualizar ela, tá? Tem bem uma mancha aqui. Ficou um efeito como se fosse uma mancha mais escura na parede, como se fosse uma parte umedecida. E eu não sei se eu vou conseguir tirar, tá? Eu vou tentar fazer isso, né? Pra mostrar pra vocês depois como é que ficou, então, no caso, a minha segunda passada de canetas marcadoras no colorido, né? Como eu já falei no início do vídeo, mas vale ressaltar, aqui eu não fiz efeitos de luz e sombra e não usei degradê, porque eu queria ver como é que era a cor pura. O que eu quero fazer aqui é, por exemplo, a partir desse efeito aqui, ó, dessa suculenta que tá com uma base bem clarinha, colocar cores de lápis de cor por cima e ver como é que isso se dá, tá? Mas para eu conseguir executar isso aqui, eu tinha que fazer testes. E aí vem o meu terceiro grande aprendizado em cima disso. Quando eu preciso de cores claras para fazer a base para eu usar o lápis de cor, mesmo eu ainda não tendo usado o lápis de cor, eu já senti, já percebi que eu vou precisar de cores mais claras. Porque as cores mais claras dessa tabela aqui, elas são algumas cores muito pontuais, e as cores que eu imaginava que seriam muito claras, não são tão claras assim, principalmente se eu fizer uma segunda mão ou uma terceira mão, né, que pode vir a acontecer. Eu ainda não sei, tá? Então é isso, assim, agora eu vou parar o vídeo, vou trabalhar um pouco aqui neles, vou sentir como é que eles são, quero fazer então uma tentativa de correção da mancha desse fundo. Vou fazer um sketchzinho para que vocês vejam as cores e os códigos que eu usei, para caso alguém queira ter essas cores, esses códigos, né? Eu aqui cometi gafes bem de iniciante, porque, por exemplo, tem lugares que eu pintei com a cor da planta, achando que era planta e era o fundo, mas eu vou acabar deixando como se fosse planta mesmo, não vou tentar botar o amarelo em cima do verde agora, porque eu acho que não vai dar certo, né? E aí, no caso, depois eu vou vir com lápis de cor para fazer os acabamentos, né? Pontos fantásticos e fenomenais, e que valem a pena, e que foi por isso que, assim, eu gostei tanto desse material. Eu consigo uma cor muito uniforme e uma cor já com uma base escura, que nem, por exemplo, essa suculenta aqui, né? Num primeiro passado, num primeiro momento. Tem a questão do sangramento, ó, ela deu uma sangradinha no fundo, que me incomodou, né? Mas aí é uma questão de eu aprender a lidar com a mão no processo, mas que honestamente, se a gente for fazer uma foto grande assim num zoom, e se a gente for olhar o desenho, não estraga o desenho como um todo, né? E no caso, eu acredito que eu vou conseguir, como eu tenho essa base escura, eu acredito que o lápis de cor branco aqui venha funcionar muito bem como um iluminador por cima do colorido, que é por isso que eu não fiz efeito de luz com a própria caneta, porque eu queria fazer efeito de luz com os lápis de cor por cima. Então vai ser assim, essa primeira parte é isso,
né? Queria mostrar para vocês, então, a novidade de que eu tô com um material novinho, né? Quero já fazer a compra do set só de cores pastéis, porque eu acho que as cores pastéis vão me ajudar muito na questão da base mesmo, né? Aqui a gente tá mexendo com um pigmento que vai pigmentar de fato o papel sem estragar a estrutura do papel, né? Que eles chamam de tuts, né? Que seria, no caso, o dente do papel, né? As fibras do papel, elas estão intactas ainda, não receberam pressão, por assim dizer, das nossas mãos. Para algumas coisas, essas cores clássicas são muito boas. Então, por exemplo, né, eu ganhei há pouco tempo atrás aquele livro do Stitch que tem alguns coloridos, que é com colorir por números. Aí tu precisa de cores mais vivas e com certeza eu vou usar elas para fazer a base. Mas para colorir em livro assim, que nem esse, eu acredito que eu vou usar muito mais as cores do pastel do que as cores, no caso, mais fortes, né? A não ser que eu dê um show com lápis de cor branco em cima de cor escura, que daí, se esse show acontecer, esse bichinho aqui vai ser meu melhor amigo nos próximos meses, tá? Mas então eu espero que vocês tenham gostado. Me sinalizem se vocês querem continuar vendo esse tipo de material. Eu provavelmente vou fazer a parte 2 e a parte 3 desse colorido aqui, para que vocês vejam essas primeiras impressões, ou seja, eu vou desligar a câmera quando eu tiver um tempo, provavelmente hoje mesmo ainda vá fazer alguma coisinha em cima disso, eu vá, no caso, fazer a segunda passada das canetas e depois uma passada de lápis de cor. Mas querendo que eu faça conteúdo explicando passo a passo como é que eu tô usando, me avisem, me sinalizem que daí eu faço também, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais!